Meus caros, eu vim falar de um assunto muito difícil, mas eu preciso falar desse assunto. Eu preciso não desabafar, mas eu preciso fazer um grito. Assim como há pessoas hoje que estão sofrendo com uma doença como o câncer, há pessoas que sofrem de uma doença que é invisível, mas que tem consequências físicas, que tem consequências coletivas. Estou falando de uma doença que talvez muitos fazem aquelas piadinhas sem graça a respeito dessas pessoas. E muitos até dizem que essas pessoas têm falta de fé. Estou falando de depressão. Quantas pessoas hoje se mataram vítimas da ingerência do Estado com relação à saúde mental? Vítimas do preconceito social, vítimas também de todo o status quo que diz que doença mental é frescura. Pelo menos a depressão. E que doente mental tem que ser isolado da sociedade. Estas visões deturpadas fazem com que hoje a gente tenha um quadro muito grande de preconceito, de sofrimento, de falta de inserção no mercado de trabalho, de falta de dignidade para muita gente. Quantas pessoas hoje omitem os seus laudos e dizem, eu não tenho depressão, porque se elas disserem que elas têm depressão e que elas estão indo no psiquiatra, que elas estão sendo medicadas, que elas fazem terapia, muitas pessoas vão até dizer, eu não vou contratar um louco. Num país mal informado, num país que não tem educação, um país que acha que psiquiatra é médico de louco. Não. O psiquiatra é um médico tão importante, é uma especialidade tão importante quanto um ortopedista, um obstetra, enfim. Todos nós merecemos respeito. E as pessoas com alguma síndrome, seja a síndrome do pânico, a questão da dependência química, que também tem um fundo e uma ligação com depressão muitas vezes, seja o alcoólatra, que também tem uma relação indireta ou direta muitas vezes, todos esses não precisam de julgamentos, precisam de entendimentos, precisam de políticas públicas. Só que, infelizmente, o setor da saúde, que aliás tem suas verbas cortadas sempre, porque saúde pública não é prioridade de nenhum governo, nem muito menos desse que vai vir agora, está provado isso com a questão dos médicos cubanos, a gente começa a perceber que a dependência química, que a questão da depressão, são questões atiradas pelo poder público, são omitidas. E a gente hoje tem cada vez mais pessoas sendo levadas por causa dessa ingerência. E há religiosos que ainda acentuam com um discurso moralista, dizendo que essas pessoas, elas são fracas, elas não têm fé. Não. Não. Elas precisam de entendimento. Elas precisam serem escutadas. Elas precisam ser respeitadas. Elas não precisam de uma psicóloga que diz para mim que eu não estou apto a voltar para o mercado de trabalho. Quando eu fiz uma admissão ano passado no estado do Rio Grande do Sul, não estava apto. Então eu perguntei, eu quero saber por que eu não estou apto. Até hoje eu não tenho a resposta. Tive que entrar na justiça para dizer o seguinte, eu quero o meu laudo médico. Porque se eu não estou apto para trabalhar, eu tenho que estar na Seguridade Social. Porque realmente, depois dessa notícia, eu me senti muito mal. É óbvio que eu não estava em condições mesmo de trabalhar. Porque com uma notícia dessa, quando tu está trabalhando, tu está fazendo o teu trabalho corretamente, tu está seguindo a tua vida normalmente, e vem alguém e te diz simplesmente que tu não pode trabalhar, eu lhe pergunto o seguinte, você acha que eu teria condições de estar feliz e contente? De estar bem com a minha mente? Claro que não. Por quê? Porque alguém foi lá
irresponsavelmente. E pasmem, a pessoa é coordenadora de um curso de psicologia da Universidade Luterana do Brasil. Vá no site da UBRA e verá o nome da coordenadora que me vetou a minha entrada. E que me mandou uma carta depois de um ano dizendo que não poderia emitir em nenhum momento um laudo. Esse é o respeito para o cidadão? Quer dizer que o cidadão com deficiência física, hoje ele está tendo acesso a uma cota para trabalhar. Muitas vezes um valor abaixo dos outros. Mas ele conseguiu. A mulher ganha menos que o homem. E ainda tem um presidente que diz que ganha menos mesmo. E a pessoa uma pessoa com problema psiquiátrico, mas que está se controlando, que está se tratando, e que o médico diz assim, não, você tem que trabalhar, porque isso vai lhe fazer bem, você precisa estar com a sua mente em movimento, e é assim mesmo. Aí o Estado, através dos seus profissionais de saúde, usam do preconceito para barrar o outro. Foi isso que aconteceu comigo. E eu não tenho vergonha nenhuma de contar. E eu vou mostrar minha cara. E eu não vou negar o que eu tenho. Porque ser depressivo, ou eu ter uma doença de cunho emocional, de cunho, vamos dizer assim, psiquiátrico, não é defeito. O defeito é ser covarde, é ser mentiroso, é ser desonesto, é ser vagabundo. Não sou nenhuma dessas coisas. Eu sou uma pessoa, inclusive, que tem hoje a minha depressão, porque exatamente pelo estado de falta de saúde mental que o sistema educacional de educação, né, o sistema educacional de educação é muito bom, o sistema educacional do Rio Grande do Sul, o sistema do Rio Grande do Sul aí me fez eu ter, porque eu fiquei depressivo exatamente ao ver diretoras fazendo assédio moral, diretoras não cumprindo com suas obrigações e me imputando coisas, vários assédios morais que eu tive, não só de diretoras, mas também inclusive de colegas. E alguns alunos, evidentemente. Eu fiquei doente por fruto dessas pessoas. As mesmas pessoas que talvez se dizem cristãs, mas o cristianismo delas é ofender o outro, é rotular o outro e simplesmente barrar a vida do outro, como se elas pudessem ser o fiel da balança do destino dos outros. Mas eu estou aqui porque tenho dignidade e estou nesse canal, e esse canal é minha vida hoje, é muito importante, porque dele eu me sinto útil e eu preciso me sentir útil. Por isso que eu digo o seguinte, nós temos que lutar pela saúde pública mental. É uma das minhas plataformas, uma das lutas que eu vou travar, que travo como militante político. E no futuro, se eu puder representar essas pautas num parlamento, eu teria o maior prazer, porque é importante representar essas pessoas. Pessoal, antes de terminar, quero fazer a recomendação. Se você se sentir mal, se você se sentir triste, você quer desabafar, mas não quer desabafar com quem está em sua volta, ligue 141. Acesse o CVV, Centro de Valorização à Vida. É um serviço gratuito e está presente em todo o território nacional. Também você pode entrar no site do CVV. Todas as informações vão ficar aqui na descrição do vídeo e também aqui nos caracteres. Gente, a todos vocês, um bom final de semana e boa luta para todos nós. Até mais.